A primeira coisa é explicar sobre a metodologia que a rede utiliza. Nós fazemos o monitoramento a partir dos casos que são apontados pela mídia. Então, a nossa metodologia é muito baseada no monitoramento dos jornais locais de cada estado e a gente faz uma análise sobre a circunstância do crime. É muito importante, olhando para esses números, né, e essa diferença que, de fato, ficou muito grande entre os dados da rede e os dados da secretaria, é muito importante a gente dizer que não é que a Secretaria de Segurança Pública não está registrando esses casos. Não é isso que nós estamos dizendo. O que nós estamos dizendo é que talvez a SSPDS esteja indicando que esses casos são homicídios dolosos, por exemplo, e nós estamos entendendo que esses casos são feminicídios. Isso pode ter causado uma diferença grande. O outro ponto é que, no meio do ano passado, a gente teve uma mudança de metodologia em relação aos crimes contra mulheres transexuais e travestis. Então, teve alguns casos, e aí o caso do Ceará é muito importante, porque a gente foi o estado que mais registrou caso de assassinato de mulheres trans travestis. A gente teve essa mudança de metodologia que acaba que a gente entende que casos que vitimam mulheres transexuais e travestis também são compreendidos dentro das dinâmicas que se valem sobre a identidade delas, né? E isso é muito importante, inclusive porque a gente vem percebendo que a SSPDS, em relação aos casos de assassinato de mulheres trans e travestis, tem se colocado muito na posição de negar o elemento da identidade em relação a essas mortes. E é uma coisa que a gente não tem feito na metodologia de análise desses crimes dentro da rede de observatórios. A gente acredita que a identidade de gênero das mulheres trans e travestis não pode ser retirado da equação que ocasionou esses crimes. A gente lamenta muito que a postura da instituição, né, da segurança pública, que é essa SPDS, tem emitido, inclusive, notas e boletins logo que acontecem esses assassinatos, negando, né, esse elemento da identidade de gênero dessas pessoas. A gente não pode negar, sabe, esse elemento. A gente percebe que existem muitos elementos, e isso não só aqui no Ceará, mas nesses crimes como um todo, que é uma questão também de elemento de crueldade em relação a esses corpos. Isso foi perceptível aqui no Ceará, inclusive, como casos de perseguição, né? Essas mulheres estavam sendo perseguidas por homens que estavam atirando. Teve caso de corpo encontrado em matagal. Então, assim, teve um caso, acho que foi bem no início do ano também, que foi o caso de uma travesti que foi encontrada acorrentada, né, no fundo, acho que era de um açude, algo assim. Acho que foi em março, abril, isso. Então, assim, a gente não retira a questão da identidade de gênero como um elemento primordial na análise desses crimes, porque a gente entende que existe um imaginário social em que essas vidas valem muito pouco. Então, assim, isso acaba se refletindo não só na dinâmica que acarreta no assassinato dessas pessoas, mas também em como as instituições lidam com esses casos. Então, não dá para a gente negar a questão da identidade de gênero no assassinato dessas pessoas. Tem um caso que, inclusive, eu citei no relatório, né, que a gente citou no relatório, que é o caso da. Eita, agora não vou lembrar o nome dela, mas está lá no relatório, né? Mas foi aquele caso que aconteceu na Messejana, que a mulher foi assassinada a pauladas e as filhas também foram assassinadas. E o agressor, né, que era marido e pai das vítimas,
e escreveu o relato do assassinato numa parede, numa coluna, enfim, algo assim. E uma das coisas que a gente percebeu é que a Secretaria de Segurança não estava tratando esse caso, a princípio, como um caso de feminicídio, estava tratando como um caso de homicídio doloso, né? Sendo que é um caso, nitidamente, que acontece em contexto familiar, que vitima não só a mulher, mas também os filhos, né? E o agressor também é uma pessoa do convívio familiar, era companheiro da vítima e era pai da vítima. E esses assassinatos aconteceram com um nível de crueldade muito grande e que mostra para a gente esse elemento de violência, de crueldade que é colocado no corpo das mulheres no assassinato aqui no Ceará. E isso acontece não só nos feminicídios, mas também na categoria que a gente está colocando como homicídios, né? Que o Ceará ficou, inclusive, em segundo lugar nesses números, perdendo apenas para a Bahia. Uma coisa que a gente percebe, assim, são duas coisas, né? A primeira, existe um grande número de não informados, então a gente tem esse grande apagão, assim, em relação a muitos dos agressores. A gente também tem um grande apagão em relação à cor das vítimas, e isso precisa ser dito. Mais dos casos que a gente monitorou, tem uma predominância de agressores como companheiros, ex-companheiros, namorados ou ex-namorados. Isso coloca para a gente que essas mulheres conviviam ou conviveram com os seus agressores, né? Em algum momento, elas confiaram nessas pessoas que tiraram a vida delas. A outra coisa é que também a gente percebe que muitos desses feminicídios acontecem no contexto da casa. E aí, esse boletim é importante frisar que a gente está tratando sobre um tema de violência contra a mulher no momento de crise sanitária, onde a casa deveria ser esse lugar seguro para as mulheres e acabou não sendo, porque elas continuaram sendo vitimadas no contexto familiar, junto aos seus agressores, no momento onde a gente precisa ficar resguardado para não fazer parte das estatísticas da crise do coronavírus, né? Quando a gente está conversando sobre essa questão de violência contra a mulher, vem muito, às vezes, essa questão de denunciar, de poder ter acesso à delegacia. Isso é uma coisa, assim, que, de fato, as pessoas perguntam. Mas aqui no Ceará a gente tem um contexto em que a gente tem 10 delegacias, né, de defesa da mulher, que são as DDMs. A gente tem uma em Fortaleza e 9 no interior, e aí envolvendo também a região metropolitana. A gente tem um centro de referência estadual e municipal, que é aqui em Fortaleza, a gente tem a Casa da Mulher Brasileira, que é aqui em Fortaleza, mas eu acho que a gente precisa ter algumas coisas no horizonte, que é o fato de que como estão funcionando a dinâmica das delegacias de acolhimento a essas vítimas quando elas vão denunciar. Acho que isso é uma primeira coisa. A outra coisa é muito sobre a possibilidade de acesso dessas vítimas a esses equipamentos. A gente sabe que as mulheres elas estão em contextos muito diversos, mas dos casos monitorados pela rede, a gente percebe que as mulheres negras são as principais vítimas. Normalmente, essas mulheres estão em contextos periféricos, estão em contextos de vulnerabilidade socioeconômica e psicossocial, e muitas vezes elas podem não conseguir ter acesso, não ter um dinheiro para pegar um ônibus, não ter como se deslocar para uma instituição, não ter a possibilidade de realizar uma denúncia via telefone, realizar, por exemplo, um boletim de ocorrência online. Muitas mulheres não têm acesso o suficiente, né, à internet para poder realizar enfim, fazer essa denúncia. Então, o que a gente precisa pensar é
como é que a gente vai lidar com esse grande problema da violência contra a mulher no ano de 2021, que já se assemelha assim, muito com 2020 em relação ao contexto de isolamento, de crise sanitária, mas parece que vai ser pior. Então, como é que a gente vai lidar com essas violências que continuam nesse contexto? A gente precisa de um fortalecimento dos equipamentos que já existem, mas a gente precisa muito da expansão geográfica que possa possibilitar um maior acesso às mulheres. E a outra coisa assim, que eu queria muito colocar é também da expansão da possibilidade de realizar tanto as denúncias, mas também a solicitação de medida protetiva de forma online. Assim. Uma das coisas que a gente cita no nosso relatório é, por exemplo, o caso da Cícera, que foi assassinada em Milagres no final do ano passado. Antes de ser assassinada, ela sofreu, né, uma violência patrimonial. O ex-namorado entrou na casa dela, rasgou as roupas dela, enfim. E ela gravou um vídeo, fez um BO, pediu medida protetiva, mas a medida não saiu. No dia seguinte, ela foi assassinada no seu local de trabalho. Então, a gente precisa de uma rede de apoio e de acolhimento que garanta rapidez e também a possibilidade de acesso assim para que a gente consiga evitar essas mortes. Se a gente não conseguir fazer isso, se as instituições não conseguirem se organizar dessa forma, a gente vai enfrentar mais um ano onde muitas mulheres cearenses vão continuar sendo assassinadas dentro dessas dinâmicas. E isso é uma coisa que precisa ser uma preocupação pública, assim, precisa ser uma preocupação da própria dimensão de como a gente enfrenta a questão da segurança pública aqui no Ceará. Não é uma questão privada, não é uma questão do casal, não é uma questão da casa da mulher, é uma questão pública. E a gente precisa enfrentar isso dessa forma.